Olá, começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Salomão, advogado criminalista, ex-diretor da OAB, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná, primeiro diretor de prerrogativas da OAB do Paraná, e é com essa experiência adquirida que eu venho aqui hoje, juntamente com o Augusto e com o meu fraterno e conhecidíssimo amigo Danilo Rodrigues Alves, participar desse podcast para trazer aí um bate-papo bacana aí a respeito de prerrogativas profissionais. Vamos lá. Obrigado. Olá a todos. Como vai, Augusto? Doutor Alexandre Salomão, meu colega e meu amigo há mais de 2 décadas aí. Eu sou Danilo Rodrigues Alves, advogado criminalista também há mais de 20 anos. Componho a Comissão de Prerrogativas da OAB aqui do Paraná. Já estou aí, acho que na 3ª gestão da Comissão de Prerrogativas, sou um dos membros fundadores aí. Fui presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas e espero aí nesse nosso bate-papo conversar, esclarecer, tirar dúvidas, contar algumas situações aí, como é que funciona e o que são as prerrogativas aí para toda a classe dos advogados. Muito obrigado. Bem, hoje viemos aqui com os convidados, o doutor Alexandre e o doutor Danilo, como os convidados citaram, para falarmos sobre as prerrogativas no exercício da advocacia, o que é tão importante para nós que militamos na área criminal. Bem, a primeira pergunta que eu já lanço aqui para os nossos convidados é sobre a importância da prerrogativa, da observância das prerrogativas na advocacia criminal. Então, para os nossos ouvintes, o que os convidados têm a dizer a respeito dessas prerrogativas? Augusto, o estudo de prerrogativas, a advogada e o advogado consciente de suas prerrogativas tem um outro patamar de atuação como advogado, principalmente na área criminal. A diferença de nós atendermos um colega que está passando por qualquer situação de desconforto ou muitas vezes de algum embate que é corriqueiro no exercício da advocacia criminal, quando o colega tem conhecimento das prerrogativas, já é uma outra abordagem. É muito importante, é libertador, é algo extremamente necessário que o advogado e a advogada tenham plena ciência do que vem a ser as prerrogativas profissionais. Eu sempre coloco isso: o advogado não tem prerrogativa de desconto em passagem de ônibus, porte de arma, não são tarifa reduzida de imposto de renda. Isso não são prerrogativas da advocacia. Prerrogativas da advocacia são ferramentas para o exercício profissional na defesa dos interesses do seu assistido. Isso são prerrogativas profissionais. Por exemplo, Augusto, o Danilo, que participa há muitos anos de plantões da prerrogativa, volta e meia nós deparávamos com uma situação de um colega ou uma colega com uma situação de embriaguez ao volante. E aí ele falava: olha, beber e dirigir não é prerrogativa da advocacia. Então, não precisa nem entrar em contato com a OAB. Vou te dizer, Augusto, é difícil de explicar isso para a população em geral, mas eu tive a oportunidade de atender uma situação de um colega preso, em tese, por embriaguez ao volante no exercício da profissão. Ele foi acompanhar um cliente que estava indo liberar um carro na Polícia Rodoviária Federal, levou o cliente lá para ver a tramitação. Isso era de manhã ainda, umas 10 horas da manhã. E chegando lá, começou uma discussão com os policiais. O policial rodoviário disse que teria sentido um odor etílico do advogado e pediu para fazer o teste de bafômetro. Ele se recusou, dizendo que ele não produziria prova contra si. E ligou para a prerrogativa da OAB, e a prerrogativa pressionada foi lá acompanhar o teste de bafômetro, que deu negativo, e era uma situação que ele estava sendo simplesmente ameaçado em virtude que ele estava defendendo os interesses do cliente dele, que eram
aparentemente contrários dos policiais rodoviários. Então, primeira coisa, quem diz o que é defesa de prerrogativa profissional ou não para acionar a OAB não é a autoridade policial, não é o magistrado, não é o Ministério Público. É a própria colega e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é muito importante que isso seja colocado. Observe, às vezes a situação parece até que não envolve. Tem situações pitorescas que a gente acabou acompanhando, mas é bom que seja isso colocado plenamente aos colegas. Informe o órgão de classe. Entre em contato com a prerrogativa da OAB para fazer a defesa da prerrogativa profissional, que a prerrogativa profissional não é individual também. É de todos nós. Eu tive uma situação muito desagradável que aconteceu na minha carreira, que eu fui ameaçado com uma arma de fogo na porta da delegacia e achei que procurar a prerrogativa era algo que ia demonstrar uma fragilidade minha no exercício profissional. Fui, resolvi a situação com o policial e tal, mas eu deveria ter levado isso naquela época e provavelmente isso se repetiu muitas outras vezes. Porque se o policial achava que podia ameaçar um advogado com uma arma de fogo na porta da delegacia, ele não achava isso só comigo. Então, outros colegas acabaram passando por esse atoleiro da advocacia, porque eu não avisei, no caso, que ali existia um atoleiro e que aquilo não poderia acontecer. Então, o colega, defender as prerrogativas profissionais, o pleno exercício não é um ato até de solidariedade com os colegas, para que não se crie uma cultura de violação de prerrogativas. Só um comentário que eu gostaria de fazer, né? O que eu sempre cito, temos, né, puxando para a questão processual, né, uma lógica processual civil, né, da teoria geral do processo que não se aplica ao processo penal, porque a finalidade do processo penal é outra, é preservar direitos e garantias individuais, né, ali do nosso cliente, mas eu também diferencio, o que eu gosto sempre de diferenciar é a própria advocacia civil, no geral, com a advocacia criminal, pois a advocacia civil, você tem uma parte contra outra parte, né? Então, tecnicamente falando, né? Você tem uma parte ali representada por seu advogado e a outra parte requerida também representada por seu advogado. Mas a advocacia criminal tem essa diferença, né? Porque nós somos, em regra, a defesa do acusado perante toda a força punitiva do Estado. E então, muitas vezes, o cliente que só está ali com um advogado constituído, e esse advogado tem que usar toda a sua habilidade técnica, jurídica, como um anteparo a toda essa força repressiva do Estado e até esse monopólio, né, da violência que o Estado tem. E nessas situações práticas, como ocorre, como o doutor Alexandre falou, situações que a própria autoridade policial pode, claro, um claro abuso de autoridade, sacar uma arma de fogo para, de alguma forma, constranger o advogado e por isso que é muito importante sim, contar, né, com uma organização como a Comissão de Defesa de Prerrogativas da Ordem, os colegas advogados, pois o que está sendo violado ali, como o doutor citou, não é só a prerrogativa do colega que está atuando ali no caso concreto, mas sim a prerrogativa de todos os advogados criminalistas como uma categoria profissional. Só aproveitando o gancho, Augusto, eu sempre colocava continuo colocando, porque eu acho que é um exemplo muito bacana. Nós, criminalistas, eu cito um exemplo de um acidente de trânsito com um motorista de táxi. Quando você se envolve em qualquer esbarrão com um motorista de táxi, 10 minutos depois tem 10 motoristas de táxi acompanhando o que está acontecendo ali. Quando você tem uma situação com a polícia militar, por exemplo, em pouquíssimo tempo, isso é importante que a advocacia entenda isso. E quando você tem um acionamento de uma questão de prerrogativa profissional de um colega, a solidariedade tem que ser imediata, não para tomar partido da situação em si, mas para que as pessoas entendam. E as pessoas, eu digo a população em geral, não são só as autoridades, que o advogado, enquanto no exercício de sua profissão, detém o amparo dos colegas advogados. A questão das prerrogativas da advocacia civil, eu acho que elas são um pouco diferentes, por causa eu fui fazer um exame no cardiologista, Augusto, e o cardiologista chegou e falou, você tem uma profissão muito desgastante. Eu falei,
igual a minha. Eu falei, não, porque quando o senhor vai fazer uma cirurgia, o outro médico fica torcendo para o senhor perder o paciente. Mas é pior um pouco do que a sua. Nenhum médico perdeu a pergunta, ele vibra, perdeu a veia, digo, nossa! Então, é muito estressante. Mas na advocacia civil, quando acontece embarque de partes, a gente tem situações de ofensa ao Código de Ética e Disciplina, a infrações disciplinares que são apuradas, mas também são, em tese, se nós observarmos o bem jurídico tutelado das infrações disciplinares, também podem ser prerrogativas profissionais. Então, é bom que se observe isso, que o dever de urbanidade, por exemplo, ele é muito necessário, porque tem um dito antigo que os advogados mais experientes utilizam, é que os clientes passam e a gente continua. Então, ele não pode transformar cada processo numa batalha pessoal de um advogado ou advogada contra o outro. Porque a vida segue e a gente precisa, muitas vezes, estar no mesmo lado, em uma causa. Isso é bastante normal na nossa profissão. Até aproveitando aí esses fatos pitorescos aí que o Alexandre trouxe, né? Eu me recordo, até para explicar o que seria prerrogativa, né? Uma situação da questão da embriaguez ao volante. Certa feita, eu estava em plantão de atendimento das prerrogativas e num dos canais de atendimento da prerrogativas eu recebo uma ligação onde um colega advogado pergunta, estava sendo preso por embriaguez ao volante. Né? Ele falou, era no final de semana, né? A polícia parou e levou ele para a delegacia porque ele tinha bebido, constatou lá no exame do bafômetro. Ele ligou para a OAB e perguntou se ele não tinha prerrogativa, se por acaso ele tinha prerrogativa de não ser preso. Eu falei assim, não, mas eu como advogado tenho a prerrogativa de não ser preso. Eu falei assim, não, o colega ele tem a prerrogativa de, na hipótese de ser preso, ou quando for preso, né, ser assistido pelo seu constituinte, como colega advogado, e ir para uma sala de Estado maior, né, que é o que diz o nosso estatuto. Então, houve uma confusão aí. E por que eu utilizo essa questão, né? Eu gosto de citar sempre esse exemplo. Porque a prerrogativa ela não é uma benesse, ela não é um favorecimento para nós, advogados, né? Na verdade, a prerrogativa é um instrumento que o advogado tem para fortalecer a combatividade dele. Seja no aspecto criminal, seja na atuação civil, trabalhista também tem muita questão de violação de prerrogativas, eu senti isso já lá no início, assim que se formou a Comissão de Prerrogativas da OAB aqui do Paraná. A gente não faz ideia, nós como criminalistas, sempre pensamos, mas é o criminalista, né, que está na delegacia, que está acompanhando aquela pessoa que foi presa, que cometeu um crime, né? O bandido, aquele que ofereceu risco à sociedade, que matou, que roubou, enfim. E não, a gente vê que todos os colegas são, no mistério dos seus dia a dia, na atividade do dia a dia, por vezes ali são situações que a gente não imagina que eles sofrem isso, que eles passam por isso. E é curioso, né? Os doutores trazem essas questões também de defesa de prerrogativa na advocacia civil, pois para nós é tão mais claro as violações corriqueiras, né, que a gente vê em questão de abuso de autoridade, violações de prerrogativas na advocacia criminal, né? Situações que eu mesmo soube, né, de advogados aqui militantes aqui no Paraná, que tem uma combatividade, né, na sua advocacia, em situações que já foram presos em flagrante por delegado de polícia, porque em situação que o delegado queria fazer o interrogatório do investigado sem a presença do advogado. O advogado se insurgiu em relação a esse abuso de autoridade e o delegado decretou ali a prisão em flagrante do advogado por desacato. E outra situação também do advogado que também milita na advocacia penal militar, situação que dentro do quartel foi agredido fisicamente por um oficial da PM. Situações também que a gente vê de forma corriqueira, né? Acho que teve, se eu não me engano, não sei se foi no estado de Goiás ou Minas Gerais, né? Que os policiais civis também acabaram agredindo fisicamente um advogado no exercício. Então, situações muito lamentáveis. Augusto, essa situação que eu contei, que eu fui ameaçado com arma de fogo, foi porque meu cliente ia permanecer em silêncio. A reação do delegado foi passar a mão na pistola e o cara falou, saia daqui, se você não dispensar, eu vou prender você agora. Para a pessoa ficou com receio com a arma de fogo mandando sair da sala. Foi isso. Então, assim, a gente não está falando
de algo, e foi na região metropolitana de Curitiba, não foi num rincão distante, um delegado calça curta, foi uma situação pitoresca que aconteceu comigo, mas é isso que eu coloco, e o que é bom que se coloque. Eu me sentia, à época, eu estava bem no início da minha carreira, como se fosse ligar para a prerrogativa da OAB, eu pedir algum apoio da OAB, isso demonstraria que eu era uma pessoa que eu ainda não tinha o controle da situação para poder advogar sozinho. Então, é essa dúvida que eu gostaria que os colegas que venham a assistir, que não tenham. Que pedir ajuda, avisar, demarcar o território perigoso que nós temos para exercer nossa profissão, é um ato de solidariedade da advocacia, não de receio, de medo. Então, é importante que isso se coloque nesses termos. Que não é pedir arrego, chamar a prerrogativa. É dizer, olha, o caminho aqui tem uma dificuldade grande que eu estou vivendo, preciso que o órgão de classe, os colegas tenham conhecimento disso, para que não se coloque nessa situação. E outra situação, Augusto, o maior índice de casos de violência contra advogados não é na advocacia criminal. Isso talvez você fique surpreso, mas as tentativas de homicídio, casos de morte de colegas, eles são mais facilmente verificados no direito de família do que no direito criminal. A situação que normalmente eu falo, né, que para mim a advocacia de família é muito mais perigosa que a advocacia criminal, pois o advogado criminalista ele é o anteparo da repressão estatal em face do seu cliente, né? Então ele está ali como um escudo do seu cliente. Já na advocacia de família, alguma das partes vai sair revoltado com a atuação do advogado. Envolvimento emocional existente. Exatamente. Muitas vezes o advogado é utilizado como um instrumento de agressão da outra parte. Fala, olha, eu até gostaria de fazer isso, mas meu advogado não deixa. Quantas vezes a gente já ouviu esse relato na situação de família, quando o advogado e a advogada são usados como se fosse um mentor da parte que ela não deseja fazer alguma coisa e ela, para não se indispor com o ex-companheiro ou com a ex-companheira, acaba falando, não, olha, meu advogado diz que eu não posso fazer. É a muleta, né? É a muleta. Que utilizado como se fosse... A orientação dele, a estratégia de defesa dele. Eu não posso. Enfim... Bom, há poucos dias nós tivemos a situação da morte de um colega acompanhando um cliente para realizar um exame de DNA. E questão das prerrogativas, enfim, situações muito tristes, né, de a gente observar essa violência, né, que colegas nossos sofrem, e muitas vezes, como os doutores também citaram, casos que a gente vê mais comumente no cível ocorrer, né, seja na questão de família, ou até recentemente uma advogada que em seu escritório levou acho, uns 4 tiros do seu cliente, era uma questão também envolvendo, acho que questão possessória, se eu salvo engano. Mas eu tive uma situação que a gente atendeu que o advogado fez um compromisso e 2 semanas depois ele foi morto por uma pessoa que entrou com a execução num cheque. A pessoa foi procurar ele no escritório, tirou uma faca da cintura e matou o advogado em início de carreira dentro do atendimento manual. E não era cheque de honorários. Não, era cheque do cliente. Ação de execução do cliente. Ele pessoalizou, né, ao advogado. Então, nós temos esse problema também, muitas vezes no criminal isso acaba acontecendo, mas acontece no civil, no trabalhista, que é ser confundido com a pessoa do cliente. O cliente tem um cheque, eu acho que eu não devo o cheque, eu vou lá e faço o quê? Vou lá, quem me deu a notícia ruim, o advogado no processo, só que eu vou lá e agrido o carteiro que entregou a carta que desagradou a pessoa. Muitas pessoas não têm essa consciência. Bem, e a respeito da atuação dos convidados, né, na defesa de prerrogativa, se puderem também ilustrar para os nossos ouvintes situações assim que marcaram, né, de violações de prerrogativas, até de eventual abuso de autoridade, né, por parte de juízes, delegados, promotores, se puderem exemplificar para os nossos ouvintes, narrar algum caso marcante. Sem dúvida, Augusto. Inclusive tem uma que aconteceu comigo, né? O Alexandre até acompanhou o desagravo, né, na comarca de situação do dia a dia,
né? Onde eu, na condição de advogado, atendendo o meu cliente, fui para uma audiência por carta precatória, né? Isso antes de pandemia, antes de ter toda essa questão das videoconferências aí, e fui para a cidade, né, aqui no interior do Paraná, fazer audiência precatória para escutar uma testemunha rolada pela acusação. Meu cliente ficou em Curitiba. Chego na audiência, aguardo o início, entra, sai o meirinho da sala de audiência e fala para mim que a testemunha que vai ser ouvida na audiência está temerosa. E na mesma hora eu falei assim, não tem problema, meu cliente ficou em Curitiba, não veio comigo, só eu que vou acompanhar o ato. Aí o meirinho conversa com o juiz olha e fala assim, não, mas está com medo de depor na frente do advogado. Inclusive, conversei com o promotor aceitou e eu vou fazer no rito antigo. Eu perguntei que rito antigo que é esse? Não, o senhor vai fazer as perguntas por escrito, o Ministério Público vai fazer as perguntas por escrito e eu vou ouvir a testemunha a portas fechadas, né? Aí, na mesma hora, eu falei, olha, esse rito antigo para mim, esse é o rito da ditadura, né? Fazia os interrogatórios lá no porão da delegacia, está se repetindo aqui, só que na sala de audiência. Eu falei, se for nessa situação, eu estou abandonando o ato da audiência, vou voltar para Curitiba. Aí conversei com a juíza, fiz o termo da audiência, consignei, estava abandonando em virtude de não poder participar. Ainda poderei agora. Eu falei, olha, eu não sou. A única arma que eu tenho é a minha carteira da UAB. Essa é a arma que eu tenho aqui dentro, né? A testemunha está com medo, mas pode ser do meu cliente ficou lá. Ainda bem que não levou uma multa do 265 lá ainda. Hoje em dia ainda tomava aquela multa por abandono da audiência. Entrei com o recurso, quer dizer, fiz a minha parte enquanto advogado para restabelecer o ato, né, o ato processual, que é essa questão, eu acho muito importante a gente deixar claro que isso não é a prerrogativa, né? Então o ato foi restabelecido judicialmente e no mesmo momento eu acionei a OAB, né, e pedi sim, aí sim a prerrogativa, a violação, o advogado dentro do exercício da profissão confundindo com seu cliente. Aí atuei, prontamente a OAB atuou, entrou até como amicus curiae no processo, neste ato do processo, por óbvio, e a comissão de prerrogativas atuou. O Alexandre, inclusive, era presidente da comissão, né? Estava na diretoria já, né? E a juíza não deixou a gente cumprir, não queria, a gente cumpriu o desagravo dentro do fórum. Dentro do fórum. Já outra comarca... Lá na rua. Falou, não, que rua? Vamos aí dentro, não é... Não, mas aqui é meu fórum, mas não é seu. Não é por nada, não. Violou novamente a prerrogativa, mas daí com toda a equipe da prerrogativas que foi cumprir esse ato de desagravo. Então essa foi uma questão assim que me marcou muito, para demonstrar que a gente está suscetível todo dia, seja dentro da delegacia, ou cumprir uma carta precatória. Quer dizer, o advogado está lá, não estou armado, não sou parte do processo, mas eu estou exteriorizando o meu cliente, né? E as pessoas às vezes confundem essa questão. Por isso da importância da gente fazer cada vez mais forte, né? Fazer valer as prerrogativas do advogado. Eu acho que eu vou contar um exemplo bom agora para você, Augusto. Não do fato... Nós fomos cumprir um desagravo uma vez numa delegacia aqui, uma especializada aqui em Curitiba. E quando a gente chegou para fazer o cumprimento do desagravo, o ambiente não estava muito bom, assim. Não queriam abrir, era uma delegacia bem fechada, bastante conhecida dos criminalistas aqui que atuam aqui no Paraná, não é, em Curitiba. E o clima não estava muito bom. Daí eu peguei a nota de desagravo, estava com a colega presente, mas o Danilo estava presente nesse desagravo também. Rogério Nicolau, muitos colegas no cumprimento e, para nossa surpresa, o delegado aparece, eu não vou acompanhar. Daí eu até falei, olha, ele não veio aqui para fazer nenhum xingamento para o policial, que foi objeto do desagravo. O desagravo é em favor de solidariedade do nosso colega, não é para... Não, eu quero acompanhar, tem algum problema? Eu falei, claro que não é, vocês são públicos, o cumprimento do desagravo. Deu até... E ficou ali parado e
fiz a leitura da nota, acho que aplaudiu a colega, e o delegado pediu a palavra. Tá bom, né? Ele pediu a palavra e pediu desculpas para o advogado. Disse que se tratava de um servidor exemplar, mas que tinha tido uma atitude muito ruim com ela. E ela em nome da delegacia e dos servidores da delegacia, ela pediu desculpas e que ela era muito bem-vinda naquela delegacia e que ele gostaria muito que esses atos não se repetissem. Fez uma explanação da necessidade que teve da contratação do advogado, do respeito que tinha pelo advogado. E eu sei que Augusto saiu todo mundo muito feliz de lá. A advogada desagravada saiu desagravada pela própria Polícia Civil. E a gente acabou marcando, inclusive não se realizou, vou ver se eu consigo ainda, ver se é possível. A gente marcou de fazer um churrasco na delegacia com os advogados atuantes, para que tivesse essa confraternização, porque é uma delegacia que envolve muitas situações de tensão para os colegas acabarem advogando, em virtude de uma criminalidade bastante violenta, que acaba sendo objeto das investigações que eles promoviam, e que isso ia melhorar o ambiente de trabalho de todas as pessoas lá, inclusive dos policiais, com a confiança de serem advogados sempre atuantes, com conhecimento, um conhecimento de postura profissional, e que isso ajudava até o ambiente menos hostil para todas as pessoas, tanto da desconfiança mútua que acaba acontecendo nesse tipo de atendimento de flagrante. Então, muitas vezes, a busca da defesa de prerrogativas não é um ato que acabe sendo algo ofensivo para a autoridade. Acaba muitas vezes sendo um ato até educativo, de conhecimento, até porque os policiais têm as suas prerrogativas, o Ministério Público tem suas prerrogativas, a magistratura tem suas prerrogativas, são diferentes em muitos aspectos, mas ela tem um núcleo sempre de defesa do livre exercício garantido de uma profissão, que no nosso caso é sempre, na advocacia criminal, é sempre do mais fraco na relação processual. Sempre o nosso cliente é o oprimido do processo em virtude de se ter o aparato estatal sempre atuando contra os interesses dele. Sabe, Augusto, tem até uma situação que muitas vezes os nossos colegas não sabem da importância da prerrogativa. E isso eu falo até pelas gestões aí que eu faço parte, né, da prerrogativa. Cada dia mais, quanto mais você utiliza, você lança a mão das suas prerrogativas, o exemplo que está fortalecendo os advogados é o fato de eu estou de plantão hoje nas prerrogativas, tá? Um final de semana, situação hipotética. É muito comum de acontecer da autoridade policial entrar em contato com o plantão da prerrogativas, tá? Quando aborda um advogado, tá? Exemplo, a embriaguez ao volante. Eu, de plantão, cansei de estar sábado à noite em casa, toco o telefone, meia-noite, 1h, até 3h da manhã. O Copom, o policial na viatura, pegou o celular dele, entrou em contato para perguntar: olha, eu prendi um advogado com sinais de embriaguez, estou levando para a delegacia. Aí pergunta, né? Eu preciso comunicar o haver prerrogativas, eu estou entrando em contato com vocês, preciso saber se preciso comunicar. Eu falo: doutor, precisa, qual é a situação? Estava dirigindo embriagado. Não, ele não está no exercício da profissão. Então, quer dizer, isso demonstra a importância, esse fortalecimento como tem que ser feito, né? A gente consegue cada vez mais adquirir esse respeito da nossa classe. E, de outro lado, também essa questão que muitos colegas aí não sabem, né? Sai busca e apreensão, escritório da advocacia. Antigamente, antes de ter uma comissão própria de prerrogativas, era comum até. Então, ligava-se para a OAB: olha, tem alguém para vir me atender aqui, porque a polícia bateu no meu escritório com um mandado de busca e apreensão, ou mesmo de prisão do advogado, e a OAB sequer era comunicada. Não, mas é bom que se esclareça. É bom que se esclareça, Augusto. Isso a gente implementou
na OAB, porque mesmo em outras seccionais aí, a gente vê, eles ligam para o 0800 daqui para perguntar, para fazer busca e apreensão do Estado. E, assim, na carreira que tive dentro da OAB, teve situações esdrúxulas lá do relatório do próprio representante da OAB lá e sugerir que se fosse apreendido o documento no escritório do colega. Então, por falta de um treinamento, de uma experiência, porque todos nós sabemos que o mandado tem que conter os elementos que são necessários a ser apreendidos. Não é para escolher fazer como se fosse lá um feirão da garagem do escritório do advogado para a autoridade policial escolher o que vai levar ou o que não vai levar. Existe protocolo hoje, né? Nesse jeito, né? Principalmente o que marcou mais, né, após a Operação Lava Jato, né, situações em que tem ali uma grande mobilização da imprensa, né, a respeito desse tipo de operação que acaba causando ali um certo clamor popular, e o problema também de fazer essa confusão da figura do investigado, a figura do réu com do advogado e também criminalizar a advocacia, né? Situações também, como os doutores citaram, né, de busca e apreensão em escritórios de advogados, situações que até na própria Operação Lava Jato foi citado, né, de grampo em escritório de advocacia, busca e apreensão ilegal. Até faço uma remissão para o nosso ouvinte, fizemos um episódio sobre a Operação Lava Jato, com a participação do professor Haroldo Natter, que ele atuou desde a primeira fase da operação. Ele cita, assim, recorrentes violações das prerrogativas do advogado, que à época tiveram notícias, né, em relação a demais colegas. Eu posso dizer que hoje já está um pouco melhor essa situação, né? Então a OAB, via de regra, ela é comunicada, né, quando vai ter uma operação, por óbvio, é preservado todo o sigilo para não frustrar, né, essa operação policial ou operação autorizada pelo juiz. Então é comunicada a OAB, em específico a Comissão de Prerrogativas, né, dizendo, olha, vai ter a operação, vai ter busca e apreensão, vai ter prisão, enfim, eles comunicam, precisamos de um advogado, 2 advogados, 3 advogados para acompanhar a diligência. E daí a OAB de Prerrogativas se faz presente no ato, né? E quando chega lá, e eu sei porque eu já acompanhei, né? Não é nada agradável, uma situação, inclusive, bem constrangedora, porque você... Até porque, no caso do criminalista, que aí, muitas vezes ele não sabe nem se não é no nosso escritório, mas a gente está acompanhando a diligência. Então, a primeira reação é quando chega no lugar e fala: não é o meu escritório. Não é Então, pega por vezes, voltando aí, é constrangedor, porque, querendo ou não, a gente está invadindo o espaço de um colega nosso, né? Mas é a primeira coisa, e por vezes ainda pega literalmente de calça curta, quando não é na casa, né? Você vai acompanhar o policial lá e a pessoa está acordando, o colega está acordando em casa com filho, com família, né? E nós temos esse protocolo até de chegar lá, se apresentar, falar: olha, eu sou da OAB, da Prerrogativa, sou advogado, Danilo Rodrigues Alves, OAB número tal, estou aqui na condição de membro da Prerrogativas, não para a polícia, mas sim no interesse da sua prerrogativa, colega. Ou seja, tem uma ordem judicial de busca e apreensão para pegar tais documentos e tais documentos, desse processo, desse. Que por óbvio, a gente fica sabendo no flagrante também, né? Como eu disse, vem em sigilo, a hora da deflagração é apresentado o documento para a parte investigada, para o advogado e para nós. Fala assim, é busca e apreensão do processo tal, da operação Lava Jato do réu tal. É esse documento que vai ser buscado. E essa é a importância. Por várias e várias vezes, já tiveram situações aí que nós tivemos, no cumprimento da ordem judicial, se impor, falar: olha, eu não concordo, o senhor não vai levar esses documentos, porque esses documentos são de um outro processo, né? E a ordem judicial é só para esses clientes do colega. Isso é comum, né, de acontecer. Ou então mesmo ponderar com a autoridade, por ver, eu estou com estou com busca e apreensão do computador. Aí a gente pondera: doutor, não tem condições de levar o pendrive para o colega
poder utilizar o computador dele no dia a dia, senão vai ser apreendido, ele vai ficar sem o material de trabalho dele. Então, isso também faz parte aí da comissão de prerrogativas. Você tem a questão da interoperabilidade dos equipamentos de trabalho do advogado? Sim. Tem a questão se é possível, um meio menos danoso, deve ter sempre, obrigatoriamente, ser observado pela autoridade policial que vai realizar essas buscas. E hoje, cada vez mais, eu já acompanhei, Augusto, rapidinho, só para concluir o tema, eu já tive a oportunidade de acompanhar uma operação da Polícia Federal, onde o perito que foi cumprir, ele já levou um programa instalado no pendrive que faz a varredura dos arquivos, e realmente a gente acompanha, ele convida, e se não convidasse a gente ia fazer questão aí de acompanhar, ele faz a varredura dos arquivos que interessavam. Eu falei assim, não, doutor, fique tranquilo, porque assim, eu tirei o pendrive, separou os arquivos, abre para a gente conferir se realmente são aqueles arquivos que estão no pendrive, e fala assim, o computador fica no seu escritório, o senhor pode continuar a trabalhar quando sair daqui e atender o restante da sua rotina. E só para esclarecer para o ouvinte, essas situações, né, que os convidados citaram de busca e apreensão ou na casa do colega advogado ou no escritório, e situações em que o advogado figura como investigado na operação, ou situações que eu citei há pouco, de uma confusão entre o cliente e a figura do advogado e de alguma forma querem implicar o advogado mesmo ali, como se fosse membro de uma organização criminosa junto com o cliente, sabe? Isso, né? Augusto, mas nós temos assim, por exemplo, tem situações de lavagem de capitais, recebimento de honorários advocatícios de pessoas acusadas da prática de ilícitos penais, o advogado receber honorários advocatícios e ser visto como uma pessoa que está recebendo depósitos em sua conta de uma organização criminosa. Isso é uma situação assim que, infelizmente, ela se repete nas investigações com bastante frequência e é algo assim que preocupa muito a advocacia, porque ela é uma forma de inibir a atuação do advogado. Porque até uma pergunta assim, que eu quis deixar para esclarecer a questão, porque justamente tem uma situação em que o advogado pode figurar como investigado, né, como suspeito da prática de algum ilícito, mas também a gente ressaltar aquela questão que vimos há um tempo, né, do advogado ser confundido com a figura de seu cliente e de usarem o aparato estatal para constranger a defesa técnica, né? O que vimos na Operação Lava Jato, situações assim que usavam todo aquele aparato da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, em conluio ali com algumas medidas cautelares ali do juiz para justamente constranger a defesa, né? Que, ao meu ver, é um absurdo, mano. Augusto, esse é um ponto. Augusto, isso é um estudo assim que eu tive. E ainda vou fazer um estudo, mas o que a Operação Lava Jato tem de mais grave para as pessoas é o tratamento dispensado pela Justiça Federal com relação a esses investigados, ser muito parecido com o que os nossos colegas acabam, hoje um pouco menos, mas ainda com pessoas suspeitas do tráfico de entorpecente em comunidades muito carentes. O tratamento é bastante parecido com tudo que se viu na Operação Lava Jato, com aquele pé na porta, na casa humilde, para se olhar, e aí não se encontra, qual é essa televisão, tem nota aqui, então é receptação e prende a família inteira, porque a televisão não tinha a nota fiscal para ser apresentada. Então é o tratamento que nós gostaríamos de não ver ser utilizado com nenhuma pessoa, nunca ser utilizada com uma camada socialmente mais privilegiada, e aí trazer toda essa... Mas as operações Lava Jato das pessoas de não respeito a garantias individuais, elas se repetem todos os dias em muitas cidades no Brasil. Então, isso precisa ser observado. Aquilo é um fato que tomou uma proporção muito grande pelos elementos que estavam lá. Mas essa condução midiática, um outro tema que mereceria até um longo podcast, que é
essa utilização das notícias criminais como uma mercadoria pelas redes de TV e de rádio hoje, porque é uma mercadoria de baixo custo de produção, acabam trazendo esse espetáculo criminal como um todo e fazendo a vida privada das pessoas, a dignidade das pessoas, como uma mercadoria barata a ser apresentada num programa. E essa questão da busca e apreensão no escritório, Augusto, é bem levantada essa tua consideração, porque muitas vezes eles confundem. E quero crer que por indícios e não para facilitar uma investigação, né, a atuação do advogado com o seu cliente. Né? Então, assim, tanto a questão da lavagem de dinheiro, da lavagem de capitais, citada pelo Alexandre, né, que recebe, mas se ele é advogado de defesa do fulano que é réu, ele deve saber que ele é bandido. Então, se ele sabe que ele é bandido, ele não pode receber os honorários, porque ele sabe que aqueles honorários vão ser maculados, são produtos do crime. É mais ou menos como pensar que o dono da panificadora do lado da Boca de Fumo não pode vender o pãozinho para alimentar a família do traficante, porque ele sabe que ali mora um traficante. Então ele estaria lavando dinheiro. É esse raciocínio que é empregado para a nossa classe. E também, né, essa questão, falsificou um documento, tem um documento falsificado. Isso é muito comum, inclusive, na Justiça Federal, né? Crimes previdenciários, crimes empresariais, sonegação fiscal. O documento está falsificado. Aquele documento ele não é original. Ele foi feito para a idade da pessoa que está pedindo o benefício previdenciário. Um exemplo, né? Mas o advogado tem participação. Ele fez isso. Aí pede-se aquela busca e apreensão, vai-se no escritório do advogado, do colega, né? Mais uma vez é importante essa prerrogativa estar lá. Por quê? Porque por vezes sai, mas ele vai ser correto, saiu a ordem. A prerrogativa vai lá e vai dizer assim, negativo. Não vou fazer a sua defesa enquanto réu no processo, mas sim na condição de advogado. Né? A prerrogativa estava para dizer não vamos misturar a atividade do advogado que está representando o seu cliente com coautoria ou participação. Augusto, para isso a gente criou a figura, na época da implantação da diretoria da assistência da OAB, que é a OAB ingressando nesse tipo de processo como amicus curiae, não como defensor do advogado em si, até porque o advogado tem o direito de escolher o seu defensor também no processo. A OAB não pode se apresentar como defensora de qualquer colega, muitas vezes ele não quer a OAB como sua defensora, mas como uma condição de amicus curiae, mesmo observando como na assistência de violação de prerrogativa, para poder se manifestar nesse processo, para colocar, olha, existe aqui uma clara violação de prerrogativa profissional, até porque você imagina a dificuldade de nós que atuamos na advocacia criminal de juntar um documento num processo, sendo que você pode ter o risco daquele documento não ter compatibilidade com o seu original e você ser responsabilizado por aquilo. Aí é o Poder Judiciário também criminalizando a nossa atuação como coautor de um interesse em si. A advogada não tem na produção de nenhum, mas também tem uma outra situação, que é pessoas que têm efetivamente envolvimento com práticas delitosas e têm OAB. Isso, infelizmente, temos alguns poucos colegas dentro dos mais de 1 milhão de advogados que hoje estão atuando no país, que tem essa situação de uma pessoa que é suspeita da prática de ilícitos e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, infelizmente, também tem. Mas como tem também em todas as carreiras, né, doutor? Exatamente. É um universo de 1.200.000 advogados, não há de se ter algum ar puritano de se achar que num universo tão grande todos são absolutamente corretos. A imensa, gigantesca maioria nos orgulha a todos, mas existem umas poucas, né, pessoas que acabam desgarrando das boas práticas.
E a respeito das violações de prerrogativas mais comuns que ocorrem com os advogados criminalistas, pela experiência dos colegas, qual é a mais corriqueira, assim, na atuação que os colegas observaram? Sem dúvida, né, Alexandre? Acho que é o acesso aos autos. Embora hoje o processo seja eletrônico, né, aqui no Paraná o ProAjude, e a princípio os processos ali, né, a gente entrando no sistema já tem acesso, mas aqueles que correram e correm em sigilo e que têm, uma vez deflagrada a operação, é muito, mas muito comum do criminalista não ter o acesso e pedir ajuda para a OAB, muito embora tenha uma súmula do STF que garanta. Quer dizer, além da lei, ainda existe uma súmula do STF que fala, olha, o advogado devidamente constituído no processo, desde que não esteja ainda na operação, ou que esteja algum sigilo ali para não frustrar alguma medida, né? A gente tem a lei, a gente tem a súmula e é corriqueira essa questão aí de entrar e pedir assistência da OAB para conseguir esse acesso. Deixa eu contar que eu acabei lembrando de uma situação bem interessante aqui, que é interpretações de súmulas. Certa feita, a pessoa presa e sem acesso ao mandado, à decisão que decretou a prisão preventiva. E não conseguia acesso à decisão. O advogado falou, como é que eu vou trabalhar? Tem um mandado de prisão, mas não tem a decisão, eu vou fazer uma habeas corpus de revogação. Aí ligamos lá no gabinete do magistrado, o magistrado falou, não, mas é que tem ainda... outra prisão? Não, era diligências em andamento. A prisão é legal, você é imediatamente relaxado, doutor. Daí consegui falar com a gente, falou, puxa, doutor, é que foi um decreto de mais pessoas, e aí a gente determinou ainda umas outras medidas na decisão, aí e tal, que não foram cumpridas da forma. Então, o senhor destaca, faz uma decisão nova, então, pegando aqueles elementos, mas como é que o senhor vai prender uma pessoa e vai falar, esperar o fim de uma interceptação telefônica para dar acesso para a defesa para ver se a prisão é legal? Então, a gente acaba deparando com as situações práticas, assim, que a gente até ri, que beira a ingenuidade, assim, ó, mas acabam acontecendo e trazendo esse tipo de dificuldade. E uma boa comunicação acaba ajudando, que nessa situação especificamente foi feito um recorte do decreto de prisão preventiva do réu e entregue ao advogado para ele poder impetrar o habeas corpus. Não tinha uma certidão com apagado embaixo e em cima com o decreto de prisão e uma certidão foi entregue para o advogado. Mas outra situação também que a gente vivia assim com certa constância é acesso ao cliente preso. Também. Uma dificuldade desse período entre da prisão pela polícia militar até entrega na delegacia de polícia. E outra questão que alguns colegas que tinham assim um horário de atendimento nas unidades prisionais que às vezes a gente tinha que explicar algumas questões de segurança própria e de exercício profissional para não, né, ir às 8, 9 horas da noite fazer entrevista com o cliente. Que já está preso há algum tempo, né? Aí é uma questão de falar, olha, até não crie esse hábito porque senão você não vai ter vida particular mais. Vai estar sempre alguém ligando para você meia-noite na unidade prisional se tiver alguma denúncia de que a pessoa está sendo torturada ou que tem alguma violação. Você comunique, não é nem com a prerrogativa da OAB, é com a Comissão de Direitos Humanos mesmo, com a Corregedoria da OAB e leve isso ao conhecimento, que daí a gente toma essas providências. A gente é a força do hábito, mas a OAB toma essas providências já para... Essa questão da entrevista, né? Da entrevista com o cliente que foi preso, né? Então, isso é até interessante deixar. Essa é uma situação, principalmente no final de semana, à noite, né? Depois das 18 horas, né? Flagrante é flagrante. Flagrante é flagrante. Eu acho assim, não tem nem o que se discutir. É direito do cliente, não é? Por isso é prerrogativa do advogado, porque não é regalia para o advogado. É direito do cliente. A prerrogativa é garantir o direito da pessoa presa conversar com o seu advogado reservadamente,
né? Para então se proceder ao flagrante, enfim, para o advogado tomar conta, tomar pé do que se trata e assim já elaborar desde o início a estratégia de defesa. Diferente daquela situação que às vezes a pessoa está presa 1, 2, 3, 4, 5 meses e o colega vai lá às 10 horas da noite para conversar com o seu cliente. Então, são situações que a gente tem que pôr na balança, né? É prerrogativa? Sem dúvida alguma, é prerrogativa do cliente conversar com o seu advogado, né? Porém, qual é a urgência de uma pessoa que está presa há 2 meses de conversar naquela madrugada? Ele sofreu violência, foi torturado. A urgência está feita. Não, mas é porque eu não consegui passar no horário porque eu saí de uma audiência e precisava conversar com ele agora. Bom, vamos esperar até segunda-feira. É possível. Né? Aí na segunda-feira ou no dia seguinte vai ter horário, vai ser franqueado o acesso, você vai conversar com o seu cliente, vai pegar a procuração dele. Né? Então são situações que realmente acontecem. Eu falo isso porque eu já atuei em situações que foi entrado em contato falando, não, mas é que a família me constituiu hoje, 8 horas da noite. Inclusive foi numa situação interessante, pitoresca, que eu estava no baile da OAB, alusivo ao dia do advogado, dia 11 de agosto, estava no baile, estava de plantão, né? Estava acompanhando lá, tocou o telefone, foi bem, estou no baile, acho que ninguém vai ligar para o plantão, né? E ligaram, e eu atendi e consegui resolver. A situação é exatamente isso. O cliente, né? O advogado constituiu o seu cliente numa sexta-feira, às 8 horas da noite, precisava pegar a procuração dele. Quando ele, doutor, mas foi preso em flagrante? Não, não foi. Ele já está preso há 1 mês e pouco. Falei, mas não, é que tem que justificar para a família. Aí a OAB, no caso eu, designado pela OAB, fiz o contato com a delegacia e consegui achar uma solução intermediária. Qual foi? Doutor, deixa a procuração, se é só a procuração que o senhor precisa hoje? Então deixa a procuração aqui na delegacia, o carcereiro, o agente penitenciário, policial penal, enfim, vai colher a assinatura dele e vai lhe entregar. A entrevista reservada, pessoal, o senhor faz na segunda-feira, tá bom? Está resolvido o problema? Está resolvido. Então, quer dizer, são essas... Pode vir para o baile agora também. Pode vir para o baile agora também. Mas agora, um outro lado da meia-noite. Acho que é importante colocar isso. Isso é uma experiência que eu tive na Comissão de Direitos Humanos. Quando a pessoa está aprisionada na cela coletiva e o agente policial penal, 8, 9, 10 horas da noite, vai até esse local e destaca uma pessoa para que ela saia do ambiente prisional e se dirija a um lugar que não é de hábito, a população carcerária tem a tendência de imaginar que aquilo está sendo levado para ser viciado, para ser torturado, e isso gera um desconforto muito grande na unidade prisional, essa questão da retirada. Tanto que houve já relatos que eu acabei acompanhando o cumprimento da alvará de soltura, 2, 3 horas da manhã, que as pessoas, que é cumprido muito tarde, que os próprios presos não sabem se a pessoa está sendo torturada ou se ela foi embora para casa mesmo. Que é a questão da autodefesa da população carcerária, que é algo que acaba gerando desconforto grande dentro das unidades prisionais. Então, o colega tem que ter um pouco de conhecimento disso também, que essa retirada de interno ela é mal vista pela população carcerária, porque essa pessoa pode estar indo lá ou para caguetar alguém que está fazendo alguma coisa errada na cela, ou para ela própria ser viciada longe das outras pessoas que estão ali. Então, o horário de parlatório ajuda também a não ter esse tipo de desconforto lá com o interno do cliente e com as outras pessoas que estão privadas de liberdade com ele. Então, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero que mais uma vez agradecer a presença dos nossos convidados, o doutor Alexandre, o doutor Danilo, pela presença. Falamos aqui de um assunto muito importante para nós, advogados criminalistas, que é a defesa de nossas prerrogativas, até porque o advogado ele é essencial para a administração da justiça, como consta da Constituição, e para que seja feita essa administração da justiça, precisamos das nossas garantias, que, por fim, é a garantia do próprio cidadão, né? Para a gente poder defender os interesses dos nossos clientes, precisamos ter essas proteções. Então, muito obrigado aqui aos convidados. Também, se quiserem passar algum recado para os nossos ouvintes, fiquem à vontade.
Bom, Augusto, como o podcast é destinado a colegas, a mais a comunidade jurídica aqui de todo o país, eu gostaria de deixar meu telefone de contato para que, se algum colega tiver alguma situação que entenda que possa ser apoiada por nós, pessoalmente. Hoje, né, o Danilo está na Comissão de Prerrogativa, mas hoje eu estou afastado de qualquer função na OAB, que se sinta à vontade, que como eu estava dizendo, Augusto, se é um dever de todos os advogados, nenhum deles pode se omitir. E a força do exemplo sempre deve se prevalecer, porque ela vale mais do que muitas palavras. Então, meu telefone pessoal, meu WhatsApp é 41 99619 0800. Não é, apesar de ser 0800, a gente dorme à noite, então o plantão não é 24 horas. Mas, havendo alguma situação que a gente possa colaborar para esclarecer, alguma situação que o colega ou a colega esteja vivenciando, principalmente a situação de não vou dizer de desespero, mas uma situação de dificuldade, entre em contato, eu vou ter o maior prazer em procurar auxiliar, porque, como você mesmo disse, o Danilo, as nossas prerrogativas são ferramentas de exercício de cidadania. Elas são o nosso alicate, a chave de fenda, é com isso que se constrói a sociedade que a Constituição permite. É com meios não só com direitos que não se auto-executam. Então, muito obrigado pela oportunidade, Augusto. Estou à disposição, queria te agradecer o convite, a honra de participar aí dessa produção fantástica que você tem feito já com bastante empenho. Você é um advogado muito combativo, um advogado que não confunde combatividade com grosseria, que é volta e meia a gente vê esse pequeno problema acontecendo, que para ser altivo na profissão, tem que conhecer muito bem as ferramentas que você vai ter que utilizar para conseguir fazer um bom papel, o papel social esperado da função que a gente exerce, que é mais uma missão do que uma profissão. Obrigado, Augusto. Augusto, e eu queria deixar até uma mensagem aí para os nossos colegas que estão começando a atividade aí, os novos advogados, né? Não tenham vergonha, tá? Isso não é questão de 20 anos de advocacia ou um mês de advocacia, tá? Isso acontece com todo mundo. Busque as prerrogativas. O Alexandre deixou o contato aí do escritório, né? Existem os canais da OAB também. Aqui no Paraná nós temos aí um plantão 0800, tá? Se sentiu com a prerrogativa violada, ficou na dúvida, será que deveria ter agido dessa forma e está acontecendo? Passa a mão no telefone, busca. Hoje em dia tem no próprio site da OAB, também existe um canal onde você pode fazer uma reclamação, buscar uma ajuda, tá? Isso é comum e cada vez mais, toda vez que ocorrer uma violação de prerrogativa, se isso for noticiado, a gente acaba por fortalecer aí a nossa classe dos advogados. Da mesma forma, Augusto, eu queria agradecer o convite e a gente segue aí à disposição, né, Alexandre, para tirar dúvidas, e foi um prazer aí poder participar desse podcast. Obrigado. Augusto, para encerrar, para terminar o que já está terminado, nós tivemos aí um contato com o nosso presidente da Associação Paranaense de Criminalistas, e ele nos colocou a intenção de fomentar a própria comissão de prerrogativas profissionais da associação, que ela é muito específica, ela trata de um assunto inteiramente voltado à advocacia criminal, e eu acho que teremos boas notícias em breve da associação com relação a essa atuação mais próxima da advocacia criminal, inclusive através da Microfur e outras medidas bastante importantes de efetivação de direitos e garantias da população, utilizando-se das ferramentas que foram dadas à advocacia para esse exercício.
Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Alexandre Salomão, a presença do Dr. Danilo Rodrigues Alves, por esse bate-papo, foi muito agradável. E peço uma gentileza a você, ouvinte, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Isso foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço e até a próxima.